Se vos falasse apenas no nome de João Maria, talvez pouco ou nada dissesse aos nossos ouvintes. Mas o caso muda radicalmente. Figura-se ao nome de João Maria acrescentamos o apelido de Tudela. É verdade, o João Maria é filho do nosso querido e saudoso amigo e companheiro João Maria Tudela, desaparecido há pouco mais de um ano. Hoje vamos recordar sobretudo o homem, o pai, mas claro também e inevitavelmente o artista. João Maria, bom dia. Bom dia. Como é que recordas o teu pai? Recordo principalmente com saudade. É a principal coisa que se pode dizer, é a saudade. A pessoa em si, para mim, é o meu ídolo. Sempre foi e sempre continuará a ser o meu ídolo. Acho que foi uma pessoa fantástica. Uma daquelas pessoas que, embora nos tenha deixado, não nos deixa. E continua... não nos deixa mesmo. E não nos deixa mesmo. Ele é uma figura muito presente na vida de todos nós. Exatamente. Portanto, não se vai embora, continua, seja pela música, seja pela pessoa em si que era, continua connosco, e acho que isso é o mais bonito, é a pessoa continuar e não nos esquecermos e adeus, morreu, já não faz parte. Não, acho que continua connosco todos os dias. Ele foi muito velho em termos de idade normal para ser pai. Ele foi pai aos 60 e... foi pai comigo aos 61 anos, e não é? com a minha irmã aos 63, 64. Isso foi bom ou foi mau? Em termos de ser um pai-avô completamente dócil para vocês, deixar-vos fazer tudo e mais alguma coisa? Foi diferente. Por um lado, tinha um bocadinho dessa vertente mais avô de deixar fazer, se calhar. O que não é mau. Por outro lado, era um pai era rígido. E eu acho que principalmente comigo, a minha irmã, eu fui o primeiro filho, a minha irmã já foi a segunda, já era menina, é muito mais artista como eu saio mais à vertente da minha mãe, que não tem nada a ver com a veia artística, somos backstage. Bastidores. E por isso acho que principalmente comigo foi mais rígido. Em termos da educação, nada comparado com o que acontece com os avós, que os pais educam e os avós deseducam. Nesse campo foi o pai à séria. O que é que ele não deixava fazer? Não me deixava tratar mal a minha irmã, não me deixava tratar mal a minha mãe. Não me deixava ver o Sporting, porque era do Benfica e eu tinha que ver o Benfica. Até eu dizer que não era de clube nenhum, isso foi um desgosto para ele. Eu dizer, não sou do Benfica, mas também não sou do Sporting, nem sou do Porto, não tenho... Nem do Belenenses, nem da Académica. O clube é Portugal. Simpatizo com o Benfica, simpatizo com o Sporting, também simpatizo com o Porto, não tem nada contra nenhum deles. Mas isso foi uma característica, aquela clubística, que ele era absolutamente ferrenho pelo Benfica. Completamente ferrenho. Ele não te colocou lá como sócio após o nascimento? Ainda foi? Tenho, acho que sim, mesmo? acho que logo a primeira coisa que fez, acho que foi mesmo fazer-me sócio do Benfica. Hoje em dia não sei se sou, se não sou. Não... Pelo menos não tens as cotas em dia. Não tenho certeza. A menos que alguém me esteja a oferecer, não tenho certeza. Nunca se sabe. E o que é que tu herdaste? Tu disseste que tu sais mais à tua mãe e a Carlota, que é a tua irmã, sai mais ao lado do pai, mais a veia artística. Em que é que vocês se distinguem? Eu do meu pai distingui-nos exatamente disso. Ele era a veia artística e eu, embora dentro das artes, a veia não artística. Eu da minha irmã é um bocadinho também isso, embora ela, como seja mulher, há coisas que obviamente foi buscar à minha mãe que eu não fui. Como por exemplo? Ser mulher. Toda aquela parte ela como mulher, a minha irmã é muito sensível e isso acho que foi buscar principalmente ao meu pai, tem a sensibilidade própria de um artista, mas depois tem atitudes muito mãe, muito pragmática nas coisas. Eu sou um bocadinho mais... por um lado... Baldas? Não. A minha irmã é mais baldas que eu. Correspondendo ao mesmo ao teu pai. Exatamente. Eu sou... Não que seja tão pragmático como a minha mãe, mas sou muito reto nas coisas. Se tem que ser assim, dê por onde der. Não... Se é para ser bem feito, principalmente no trabalho, se é para ser bem feito, vamos fazer bem feito e não fico só contente com o servo ou está feito, safa. O que é que tu conhecias da vida dele? Da vida artística, por exemplo? Da vida artística? Quando é que tu começaste a perceber que ele era uma pessoa conhecida? Na escola. Principalmente porque, exatamente da idade, era conhecido não pelos pais dos meus colegas, mas sim pelos avós
dos meus colegas. Os pais dos meus colegas tinham na altura 40 anos e o meu pai tinha 70. Portanto, era da idade dos avós. E na escola primária, que não foi feita em Lisboa, foi feita onde nós morávamos, ali ao pé do Cartacho. Principalmente na escola primária, foi onde começámos a ter, tanto eu como a minha irmã, a noção de que, somos conhecidos. E o que é que isso te deu? Deu para seres mais importante que os outros meninos? Ou para não, eu tentava ser exatamente o contrário, para esconder-te? Principalmente na escola. E principalmente até virmos para Lisboa. Era um meio muito pequeno. Éramos uma turma de 20 pessoas, portanto todos nos conhecíamos, todos éramos os amigos, entre aspas, não é? Os amigos da escola primária. E nunca fiz de eu sou filho de, ou vou aproveitar ser filho de, quer na escola, quer no trabalho. Mas os gostos, por exemplo, os gostos musicais, ele influenciou-vos? Sim e não. E quando eu digo sim e não, o não, a música comercial de hoje em dia, que há alguma música comercial bem feita e boa, não foi minimamente mostrada por ele. Ele mostrou-me tudo o que era a música antiga, desde dois dos grandes ídolos, que era Frank Sinatra e o Max, passando por toda o blues americano, o jazz. Portanto, essa vertente, anos 80, anos 70, anos 60 da música, sim, obviamente. Não tenha sido obrigado a gostar, mas mostrou-me e eu gostei, ou gostámos, ou não gostámos. Tu tinhas um professor privativo em casa? Não. Não tinhas, porque não, no sentido de ele te dar, sim. No sentido de ele Sim. ser o professor de música, da história da música, não é? Música e cinema. Música e cinema. O meu pai era fanático de cinema também, adorava ver os filmes e adorava, depois de ver os filmes, ficar 1-2 horas a comentar a história, o que é que achaste, mas porque é que foi assim, vamos ver outra vez, não é bem assim, podia ter sido de outra forma. Mas sim, nas artes em geral, principalmente música e cinema, foi um professor em casa, sem dúvida. E o que é que tu aprendeste com isso? Porque tu és completamente diferente dos outros miúdos da tua idade, tens muito mais bagagem cultural. Sim, tens consciência disso? Tenho consciência disso e isso percebi exatamente na escola. Principalmente quando chegámos ali a uma altura... Aliás, temas sobre os quais tu não podias falar com ninguém. Porque eles não sabiam nada, também, não faziam a mais pequena ideia de que é que estavas a falar. Também, completamente. E aliás, por exemplo, a história que é dada em Portugal não mostra a cultura portuguesa. Quando eu digo a história, estou a falar da história a nível de ensino básico e ensino secundário. A cultura portuguesa, os artistas portugueses de uma determinada época para trás não se conhecem. Qualquer rapaz de 18 anos, podemos perguntar quem foi Max ou quem foi eventualmente o João Maria dela e não sabem dizer. E eu sempre disse, quando tentava ter uma conversa mais para a arte cultural, que não é o meu dia-a-dia, não é estar a falar das artes, mas quando tentava ter essa conversa, nem sequer falava do meu pai, por parte do princípio, ok, não vou falar aqui do meu pai, vou falar do nome sonante. De alguém da atualidade, não é? Não, de alguém do tempo do meu pai, mas sem ser o meu pai. Dizia, por exemplo, então, Max. Não, é americano, talvez. Sim, pelo nome. Exatamente. Maximiano de Souza, Madeira, não tem nada a ver. Não, Max, Madeira, mas era o quê? Cantava o quê? Portanto, não... Pailinho de Madeira, o que é isso? Não? Pois, exatamente. É Jardim, deve ser um bocado do Alberto João. Do Alberto Jardim, exatamente. Portanto, tu tens o melhor dos dois mundos, do mundo atual, que é um mundo normalmente onde nós nos cultivamos, e também desse outro mundo que, não tendo nada a ver com a tua geração, tinha muito a ver, de facto, com a cultura que o teu pai trouxe para casa. Sim, sem dúvida. E aí também entrou depois na parte histórica, não é? Entrou a história. Eu também tive muito mais cedo, comecei a perceber em que mundo é que nós estávamos a viver, como é que se formou a Europa, como é que se formou Portugal, qual foi a história de Portugal, principalmente ali na época do 25 de Abril, em que o meu pai, politicamente, através do engenheiro Jorge Jardim, também teve envolvido, e portanto também aí tive uma bagagem... Chegou a ser secretário do Jorge Jardim? Exatamente, foi assistente pessoal do Jorge Jardim. E também por isso quando cheguei à parte na escola de dar isso, primeiro já estava muito mais preparado e depois já estava com olhos abertos para pensar, se calhar o que eles dizem não é bem assim, se calhar houve uma outra versão além daquela que nos é ensinada hoje em dia.
Que é a versão oficial dos acontecimentos. Que é a versão oficial dos acontecimentos, exatamente. Que não interessa se é verdade, se não é verdade, se é contada pela direita, se é contada pela esquerda, não tem nada a ver. A história aconteceu e escreve-se de uma maneira só, embora possam haver outras opiniões e outras vertentes da história. E também nessa parte da história Portugal, também tive uma outra bagagem que a esmagadora maioria não tem. O que é que ele te contou sobre Moçambique? A ti e à tua irmã? A minha irmã. Eu adorava, e acho que primeiro adorava conhecer a África e depois, por sangue, adorava conhecer Moçambique. Aliás, o meu pai tinha o sonho de voltar a Moçambique, mas por outro lado tinha o medo de voltar a Moçambique por achar que ia encontrar uma coisa que não tem nada a ver com o que foi há 60 anos, quando ele saiu de lá. O meu pai, o que contava de Moçambique era o Moçambique antes de 25 de Abril. Era o Moçambique antes de guerra colonial. Não, a guerra colonial não, da guerra de independência. A guerra de independência, exatamente. Depois da independência, depois houve a guerra civil e a guerra colonial começou em 1961 em Angola, depois alastrou para Moçambique e foi até 74. Exatamente. E portanto, o Moçambique que eu tenho no meu imaginário, pelo que sei de pessoas que já lá tiveram, familiares, amigos, já não tem nada a ver com aquilo que é hoje em dia. É muito romântico, não é? Moçambique romântico. Exatamente, Moçambique romântico, pôr do sol, palmeiras, as avenidas serem só palmeiras. O pôr do sol não lá está, de certeza. Sim, o pôr do sol continua, sem dúvida. Agora talvez com sombras de prédios muito mais altos que na altura não havia, não é? Ele falava na vida de boémio, que também era uma das características do teu pai. Era uma das características do meu pai. Era talvez... é o que nos ingleses chamam-lhe o dandy, não é? Exatamente. Da vida pessoal do João Maria Tudela, se calhar era a parte que ele gostava de contar menos. Era as aventuras... E nunca tentaste escarafunchar lá? Não, percebi que era dele. Era algo que se calhar até nem se orgulhava muito, não sei. Contava, passava no assunto, mas nunca... especificou, contou histórias à séria, como contava do trabalho, ou dos amigos, ou da família, e portanto percebemos também que não era bem por aí, portanto, ok. Aquela fronteira não era transponível. Mais ou menos. Estamos a falar com o João Maria Tudela, tu também, portanto, e ainda bem que seguramente como o teu pai, tu foste o primeiro, disse, ele vai ter o nome de João Maria, pelo simples nome, a gente nunca sabe se o segundo filho é rapaz ou rapariga. Exatamente. E este já vai estar catalogado. Daqui a bocadinho gostava de saber, e não sei se tu conheces essa história, como é que ele conheceu a tua mãe? Conheces? Acho que é a versão oficial, conheço. Tá bem, então aguenta aí. Vamos recordar um bocadinho o artista, o João Maria, que nos faz tanta falta a todos. Nunca vi o sol que nasce ser da cor da pedra fria, sol que nasce é cor do fogo para acender o novo dia. Mas já vi a Amália triste a chorar, valha-nos Deus, porque chora Amália triste, são de riso os olhos seus. Mas já vi Amália triste a chorar, valha-nos Deus, porque chora Amália triste, são de riso os olhos seus. Nunca vi a lua cheia escurecer o céu estrelado, lua cheia cor de prata para dar luz aos namorados. Mas já vi Amália triste a chorar, valha-nos Deus, porque chora Amália triste, são de riso os
olhos seus, mas já vi Amália triste a chorar. Valha-nos Deus, porque chora Amália triste, são de riso os olhos seus. Ele costumava cantar em casa, João? Não. Não, porque achava que a minha mãe, e nós também, mas principalmente a minha mãe, não gostava, nem queria sequer. Isso era verdade e, ou não? Portanto, mais ou menos. Mais ou menos. Mas isso é uma pena, porque um artista geralmente gosta que a família e os amigos partilhem do seu gosto pela música, não é? Exatamente. Aliás, na nossa casa, no cartaz, ele tinha uma salinha, que era a salinha do pai, em que nem se podia entrar se ele tivesse a ouvir música. Ou só, se entrássemos era para estarmos ali calados, em sentido, 2, 3, 4, 5 horas que fossem, a ouvir, e aí está, os ídolos dele, o Max, o Frank Sinatra, os amigos mais contemporâneos, como o Fernando Tordo, o Carlos Mendes, Paulo de Carvalho, o Carlos do Carmo, Carlos do Carmo, Paco Bandeira, com quem ele jogava ténis. Com quem jogava ténis, exatamente. Sabes que eu cheguei a jogar ténis com o Paco Bandeira e com o teu pai, no CIF. No CIF, exatamente, no CIF. Aliás, passou muito tempo, era uma das segundas casas, era o CIF, como era a RTP, como era o Hotel Ritz, o Hotel Ritz era o escritório onde ele passava meio-dia. O que é que ele fazia lá no Ritz? Era onde ele sentia muito bem. Sempre se sentiu muito bem no Ritz. Aliás, era um dos clientes mais antigos do Hotel Ritz, e passava ali no bar a fumar o seu charuto, um charuto ou 2 por dia, recebia ali as pessoas, em vez de combinar um café algures, ou mesmo em casa, era ali, no Hotel Ritz. Contra aquilo que hoje é dito politicamente incorreto, uma pessoa fumar, ainda por cima fumar charuto, não é? Exatamente. Mas ele não prescindia desses hábitos? Não, sem dúvida. E do seu whiskyzinho? Não. Charuto. Charuto só. Charuto. Talvez às vezes com um café, mas charuto só. Era o charuto e o ténis. Eram os dois hobbies. Você não ia dizer que era desporto, o fumar não é desporto. Não é desporto, exatamente. O que é que ele te transmitiu, para além dos conhecimentos de música, em termos de comportamentos? De saber exatamente lidar com os outros, lidar com as diferenças, lidar com, muitas vezes, com a imagem que nós temos de outros que efetivamente depois acabam por não corresponder à verdade. O meu pai tinha, eu acho, independentemente de ser filho ou não, daquilo que observava, eu tento sempre, independentemente de ser filho, de ser amigo, de ser namorado, pôr-me de fora e tentar observar e perceber. Eu acho sinceramente que o meu pai era um gentleman com a esmagadora maioria das pessoas. Uma das coisas... Ele era um querido, sabes? Era. É essa a imagem que eu guardo. Ele era um querido. Exatamente. Eu tenho uma mensagem gravada no telefone, foi uma das últimas mensagens, uma SMS que recebi dele, que foi quando tirei a carta de condução, que disse: boa filha, a primeira já está, a segunda tirás um curso e a terceira tratar sempre a mãe e a tua irmã como uma princesa. E é exatamente isso que eu recordo dessa parte mais afetiva dele às pessoas. Confiava em toda a gente, confiava em pessoas que não devia confiar, nunca via a maldade do outro lado. Eu acho que isso também, do pouco que conheço, mas acho que é uma filosofia de vida do africano e do moçambicano. Eu acho que o africano em si e o moçambicano, porque conheço mais de perto, tem uma cabeça muito aberta, tem uma mente muito aberta, pensa muito à frente, vê muito à frente. Está sempre a sorrir, coisa que o português pouco vemos. Macambuzo. Isso. Exatamente. Que não percebo porque, aliás, houve um dia que eu fui com o meu pai à margem sul, à Almada, e voltámos de barco, e a sair do barco o meu pai disse-me: João, olha para aquela porta onde está a fila das pessoas para entrar no barco onde nós estamos a sair e ver quantas pessoas estão a sorrir. E uma pessoa olha e vê ali 100, 200, 300 pessoas, e há uma pessoa naquelas 200 que não está a olhar para o chão. Não está a rir, mas pelo menos não está a olhar para o chão. Eu acho que o português, principalmente em Portugal, porque lá fora o português é muito mais dinâmico do que é aqui, embora não perceba muito bem porquê, mas é verdade, o imigrante trabalha muito mais do que trabalha cá, é muito mais social
e não digo social das festas da noite, que é o que estamos cheios, não é? Muito mais participativo. Muito mais participativo. Nós vemos a percentagem de portugueses que vota em Portugal e a percentagem de portugueses no estrangeiro que têm dupla nacionalidade que votam nos países da sua dupla nacionalidade. E, portanto, é uma postura completamente diferente do português em Portugal e do português no estrangeiro. Como é que a tua mãe e o teu pai se conheceram? Então vamos lá à versão oficial. Vamos à versão que eu conheço. Aquela que consta na família. Aquela que consta na família. O meu pai, em 87 ou 89, salvo erro, 89, faz um programa no Casino Estoril. Que é as Noites de Gala. As Noites de Gala. Penso que em 87. 87. Porque eu lembro-me de ter feito na altura uma entrevista para ele para o Correio da Manhã e foi em pleno Jardins do Casino Estoril. Exatamente. Então, 87, exatamente. Em 89 foi o programa de Natal e de fim de ano. Salvo erro, exatamente. Em 87 ele faz o Noites de Gala, que salvo erro foram 8 programas. As 8 galas no Casino Estoril, com o maestro Pedro Osório. Era o maestro Pedro Osório que conduzia a orquestra e o meu pai era o apresentador, o anfitrião e também o produtor do programa, digamos assim. Aliás, ele dizia que era um programa de reconciliação dos portugueses, que estavam ainda um bocadinho divididos quanto às sequelas da Revolução de 25 de Abril, etc. Exatamente. Embora já tivessem passado muitos anos, mas ainda se sentiam um pouco as feridas à flor da pele. Sentia-se, e eu não era nascido na altura, aliás, em 87 não era nem pensado, eu nasci em 91, mas pelo tanto o que é contado da parte da minha mãe, como o que era contado da parte do meu pai, como até o que era contado e é contado por alguns artistas, e voltamos mais ou menos aos mesmos, ao Fernando, ao Carlos Mendes, ao Paulo de Carvalho. O Noites de Gala fez uma coisa muito importante, que foi isso. E na altura o meu pai terá sido acusado de, ora levava convidados de direita, ora levava convidados de esquerda, e era acusado por ambas as partes, ou era fascista, ou era comunista. Ele que inclusive teve discos proibidos pela censura. Teve discos proibidos pela censura, foi proibido de entrar na RTP. Pela censura, por ter cantado uma música no Festival da Canção. Salvo erro era Cama 4, Cela 5. E foi no dia a seguir foi chamado aqui e foi delicadamente proibido de voltar a cantar. Até exatamente ter sido convidado pelo então diretor de programas Carlos Coelho, Carlos Pinto Coelho, para fazer Noites de Gala. Noites de Gala revoluciona, pelo que eu vejo, e vejo várias vezes, e por acaso já não vejo há uns 2 anos, mas via muito frequentemente, revia os programas. Eu acho que fez uma coisa. Primeiro, a própria realização, a própria forma de fazer o programa mudou completamente, e nós temos 1 ou 2 dos realizadores que fizeram esses programas, são hoje 2 dos maiores realizadores em Portugal e da RTP de televisão. E eu acho que esse programa revolucionou, por um lado, a maneira de fazer um programa de televisão, um especial ou um domingo, ou um sábado, ou uma noite, um programa especial que não fosse diário. Segundo, teve artistas, lá está, tinham passado 20 anos do 25 de Abril, mas é muito pouco tempo em termos de história. No mesmo programa foram artistas de esquerda, foram artistas de direita, foram artistas que não eram assumidos. Aliás, o meu pai não tinha partido, o meu pai era um republicano. O meu pai era um republicano, não, perdão, era um monárquico. O meu pai era um monárquico, exatamente. O meu pai dizia que a república, e eu tenho que concordar com isto, a que nós chamamos república ainda não é algo que seja verdadeiramente aquilo que foi idealizado que fosse. O meu pai era um monárquico, tinha as suas ideias, não votava no partido, votava na pessoa, naquilo que sentia, na simpatia que sentia pela pessoa e nas ideias que a pessoa defendia, e portanto nessa altura foi acusado exatamente de ser ora fascista, ora comunista, conforme os convidados. Daí também tentar levar no mesmo programa pessoas dos dois quadrantes da política. E então onde é que o programa entra no conhecimento com a tua mãe? O programa entra... o meu pai não queria que fosse só um programa de música de 2 horas de convidados musicais. Então teve outras vertentes. Convidou artistas, desde pintores como a Maluda, por exemplo, que foi lá ao programa, mágicos, e queria que o programa tivesse também uma vertente mais jovem. E de uma vertente mais jovem pensou em classes de ginástica. A minha mãe era professora no Ginásio Clube Português. Tinha uma classe que era as Senhorinhas.
O meu pai foi ao ginásio do Clube Português tentar que uma classe, ou várias classes, participassem uma cada dia no Noites de Gala, e é aí que conhece a minha mãe como professora. E tua mãe estava desocupada sentimentalmente nessa altura? Pelo que eu sei, sim. Não sei se sim, se não. E o resto pertence à história. E não me interessa muito. Vamos recordar mais um bocadinho do teu pai. Quem não sonha com fervor, ter um teto, ter um ninho, o calor acolhedor, onde caiba o seu amor, onde mora o seu carinho, o conchego de uma brasa, a modéstia de uma choça, o prazer de termos casa e poder chamar-lhe nossa. João Maria Tudela nasce a 27 de agosto de 1929, na capital moçambicana, Lourenço Marques, hoje Maputo. Aos 14 anos veio para Portugal para estudar em Coimbra. Anos mais tarde, começa a interessar-se pela música, mais concretamente pelo fado de Coimbra. Começa então por cantar e por tocar harmónica, envolvendo-se também na vida boémia da cidade. Coimbra do Chocal, ainda és capital do amor em Portugal, ainda. Coimbra onde uma vez com lágrimas se fez a história dessa Inês tão linda. Em 1950, vai de férias para o seu país natal e acaba por resolver ficar por lá. Em março, estreia-se no Rádio Clube de Moçambique, destacando-se, desde logo, pelos seus solos de harmónica. No ano seguinte, já está a cantar o fado e vê o seu talento comprovado pelos elogios da imprensa e, mais tarde, pela própria Amália Rodrigues. Em 1952, João Maria dá uma série de concertos nas principais cidades moçambicanas que são bem acolhidos pela crítica. Num desses espetáculos, recebe mesmo um convite para gravar para uma editora sul-africana. Assim, é editado Pôr do Sol, o seu primeiro single, ao qual se seguirá fados e guitarradas portuguesas. Na mesma década, mantém uma atividade constante, editando um terceiro disco intitulado Festa Tropical. Em 1959, grava o tema Canimambo, escrito para si por Artur Fonseca, uma canção que se tornará o seu maior sucesso e que lançará definitivamente a sua carreira. Canimambo foi um sucesso tão grande que esteve 3 anos no top da rádio, no tempo em que não havia... Na altura a emissora nacional era a estação mais ouvida, e uma coisa interessante do Canimambo é que nos anos que seguiram abriram-se em Portugal cerca de 220 casas com o nome de Canimambo. Discotecas, cafés, boates, etc, etc. Ainda agora se vê, pelo país fora, se vê muita casa Canimambo. João Maria internacionaliza-se e entra no mercado europeu e brasileiro. Tudela regressa de novo a Portugal e grava desta feita um disco com 8 canções do seu compositor de eleição, que se apresenta, entre outros locais, em Luanda, onde dá 12 concertos, sempre com lotações esgotadas.
Em 1961, grava novo trabalho, que inclui 12 temas intitulado Come Dance with Tudela, muito raro na altura. Nesse ano, desloca-se pela primeira vez ao Brasil, onde atua em várias salas e programas de TV, aproveitando ainda para aí gravar novo disco. Não falta quem diga que há muito chapéu, mas isso é cantiga, chapéu só meu. Tem abas pequenas, porém mesmo assim é ver as morenas olharem para mim. No ano seguinte registra novo sucesso com o tema O Meu Chapéu. Nessa altura, instala-se de vez em Portugal. As edições dos seus discos começam então a multiplicar-se, em função das editoras e dos diferentes mercados que procurava abraçar. Assim, surgem trabalhos seus em vários países, da Inglaterra à Alemanha, do Brasil à África do Sul. Pequeno ser que deu prazer e ao cabo, num ocaso descorado, jaz no passeio abandonado, sem água e sem memória. Não é diversa a trajetória das flores maiores que somos nós. Nos 6 anos que fez carreira no nosso país, obteve grandes sucessos e recebe prémios de prestígio, como o da Crítica da Casa da Imprensa, o mais popular disco ou o diploma de honra da BBC. Após esgotada a cor, extinto perfume, a mão que nos escolheu lança-nos fora, para que nos leve a carroça do estrume que vem na madrugada. Ou se chover, nos leva a enxurrada, nos leva a enxurrada. Em 1968, participa no Festival da Canção com o tema Ao Vento e às Andorinhas. O seu repertório começa a mudar, começando a imprimir-lhe um cunho de maior intervenção política. Como comprovam os temas Fuzilaram um Homem num País Distante ou Liberdade. Marchai, cadência certa, bem aprumados, soldados garbosos. Lembrai de grandes homens, sois descendentes, valentes, briosos. No mesmo ano, João Maria decide afastar-se da música, por ter sido impedido de atuar na RTP devido à letra, escrita por Ari dos Santos, do seu tema Cama 4, Sala 5, considerada, na altura, inapropriada pela censura. Em 1969, participa ainda como compositor no Festival da Canção com o tema Tenho Amor para Dar. Reaparece, depois de 74, para cantar na televisão, onde foi apresentador, e volta aos palcos do teatro. Em 1993, estreia um programa aqui, na RDP Internacional, de nome Cantando Espalharei por Toda a Parte. A ideia é espalhar a música portuguesa, é defender os meus colegas. Sou um acérrimo defensor dos artistas portugueses. No mapa da Europa, no extremo ocidente, minha terra é um jardim, onde mora a tradição, onde a lua passa as noites e o inverno julga ser rival do verão. Vem, tens abril em flor, tens o luar de janeiro e tens o sol de junho, e há sempre mar
sempre amar. Amigo do seu amigo, João Maria preocupava-se muito com o seu visual. Gosto de que tudo comigo esteja certo, ou seja, as meias condigam com as gravatas, por exemplo, e pronto, e ter uma forma definida de marcar. O teu amor tem tal moldura, é mais amor, tem mais ternura, lua de mel em Portugal, uma canção a baloiçar o coração, é oiro o sol, o azul o céu, lua de mel em Portugal. O teu amor tem tal moldura, é mais amor, tem mais ternura, lua de mel em Portugal, uma canção a baloiçar o coração, é oiro o sol, o azul o céu, lua de mel em Portugal, lua de O adeus aconteceu a 21 de abril de 2011. Tinha 81 anos. João, o que é que te passou pela cabeça quando estavas a ouvir o teu pai? O meu pai. A figura dele? Exatamente. Tu e a Carlota foram a sua melhor criação? Tu e a Carlota foram a sua melhor criação? De tudo o que ele fez na vida? Sim, acho que sim. Pelo menos era o que eu gostava mais. Era? Acho que sim. Ele não teve tempo de se despedir, nem nada, porque foi assim uma coisa um bocado fulminante. Ainda bem. Pode parecer um bocado frio, mas Não me parece. ainda bem. Não parece. Olha, eu sei que estamos todos comovidos, mas assim é que é bom extravasar mesmo os sentimentos. Como é que tu gostarias de transmitir a figura do teu pai aos teus filhos? Aos netos dele? O meu primeiro filho há de se chamar João Maria. Eu sou João Maria. Se for rapaz. O primeiro filho, rapaz, exatamente. Eu sou João Maria porque, exatamente, o nome do pai, o nome do avô passa para o neto. E o meu pai tinha e teve a consciência de que não ia viver até a ser avô. E, portanto, deu-me o nome a mim, já que não podia dar o nome ao neto. E, portanto, o meu primeiro filho, rapaz, há de se chamar João Maria. E, por um lado, espero que eles procurem que na altura, não sei se vai haver se não, mas que ainda haja informação e que não se apague. É uma tendência muito portuguesa, é apagar a memória dos Mas ainda vai artistas. devido à RTP Memória, e provavelmente nós vamos ver aí um dia as noites de gala que ainda não foram emitidas, tanto quanto sei, não é? Eu acho que já passou uma ou duas. Mas eu quero ver a série inteira. Vagamente, acho que de vez em quando. O programa de Natal já passou 2 natais seguidos, pelo que sei. O programa de fim de ano também já passou. Aliás, ele acaba a sua vida com o programa aqui na RDP Internacional Cantando Espalharei, com o Mário Marques, que foi um amigo de 20 anos de programa. O nosso diretor aqui da RDP Ele Internacional. nunca esteve sozinho no programa, eram sempre os dois em estúdio, com ou não os convidados, mas foram sempre os dois. E na RTP Memória teve também, pouco antes de... O meu pai morreu em abril e os programas foram gravados entre fevereiro e março, salvo erro. Estava até previsto em maio começar uma segunda
uma segunda série dos programas, onde ele juntou exatamente 2 artistas portugueses por programa e tinham uma conversa. Aliás, orgulho-me de dizer, e aliás o Cantando o Espalharei foi um exemplo disso. Eu tenho quase a certeza que o meu pai, principalmente no Cantando o Espalharei, que era um programa semanal, não me passou uma única vez um artista estrangeiro. Passou e repetia. Por isso é que ele dizia que amava os artistas portugueses e defendia-os até à última gota de sangue. Exatamente. João, adorei estar contigo. Também muito obrigado. Espero que tenham os ouvintes tido tanto gosto e prazer como nós em recordar o... Espero que tenham gostado. Exatamente. E brevemente nos voltaremos a ver, está bem? Com certeza que sim. Que palavra é tão bonita, diga lá onde ela fique, diga lá quem a disser. Moçambique é alegre como a chita, tem graça meio tique, tem um sorriso de mulher. Moçambique é com razão traduzida em português, aquela casa onde o pão é para 2 e chega a 3, e como há gosto em servir quem acaba de chegar, o sorriso vai abrir e a franqueza manda entrar.